Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 29 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 19, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estabelecido o reinado de Josafá, em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnição na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns. Antes, procurou a Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reinado nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas, glória em abundância. Tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou dos altos os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes, Ben-Ahil, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles, os levitas, Semaías, Netanias, Zedadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão ensinaram a Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, que percorria todas as cidades de Judá e ensinava ao povo. Alguns dos filisteus traziam presentes, até mesmo os filisteus traziam presente a Josafá, prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bode. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente edificou fortaleza das cidades de Judá, empreendeu muitas obras das cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. E ele vai falar, que estava estes no serviço do rei, afora que o rei tinha posto nas cidades fortificadas de todo Judá. Então fala ali da grandiosidade do reinado de Josafá. E Josafá vai fazer aliança, sabe com quem? Com Acabe, rei de Israel. Tinha Josafá riquezas, glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. Aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas, boi em abundâncias, para que todo o povo que viesse com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramate-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramate-Gileade? E respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como teu povo, iremos contigo à batalha, Em outras versões, a peleja. Então, aqui nós vamos ver, eles se unirem aqui, o reino norte e o reino sul, para se beneficiarem, militarmente. E aí nós vamos ver que Josafá, rei de Israel, vai consultar a palavra do Senhor, porque ele tinha isso por prática, Apesar de Acabe já estar distante, já ter pervertido, a perversidade, o esfriamento espiritual, o declínio espiritual em Israel aconteceu muito antes do que aconteceu em Judá. Judá ainda teve muitas chances, reis que fizeram o que era agradável, que era bom aos olhos do Senhor, como
foi o reinado aqui de Josafá. Em contrapartida, quem reina sobre Israel, nada mais, nada menos que Acabe e sua terrível mulher Jezabel. Então nós vamos ver que eles vão se unir, né? O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos os trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele, né? Isso aconteceu porque Josafá tinha zelo em saber qual era a vontade do Senhor. E, né, trouxe todos os profetas para profetizar. E eles diziam o seguinte: sobe a Ramate-Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Só que Josafá não sentiu segurança nesses profetas, né? E aí nós vamos ver que o mensageiro foram chamar Micaías. Eis que a palavra do profeta, uma voz prediz coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra, palavra de um deles, e fale o que é bom, respondeu Micaías. Tão certo como vive o Senhor, o meu Deus, me disser, assim o falarei. Vindo ele ao rei, lhe perguntou Micaías: iremos a Ramate-Gileade, a peleja, ou deixarei eu de ir? Respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. E o rei disse: quantas vezes conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, senão o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramate-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Pergunte-lhe, Senhor, com que? E respondeu ele: sairei, serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda preservarás. Sai e faze-o assim, né? Então aí nós estamos vendo que isso vai culminar com a morte de Acabe, que é relatado aqui no capítulo 18, né? Eles subiram, o rei Josafá e o rei de Judá, Ramate-Gileade. A batalha realmente, né, se intensificou. O rei de Israel e Josafá disse a Josafá que iria sair disfarçado, né, que entraria na peleja disfarçado, ia tirar as vestes reais, e ele se disfarça, né, e entra na peleja. E aí nós vamos ver que houve ordem específica do rei da Síria, né, que deu ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então havia uma ordem específica, né? E aí nós vamos ver que, mesmo assim, né, vem dos capitães dos carros, que não era o rei de Israel, porque ele estava disfarçado, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e atirou por um acaso uma flecha. E olha só, essa flecha feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. E aí, né, viram e o levaram para fora do combate, gravemente ferido. A peleja tornou-se rainha naqueles dias, quando o rei segurou-se a si mesmo no pé do carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu,
né? Então, você percebe aqui que foi uma morte muito trágica, né? Ou seja, ele estava ferido e ele sangrou até a morte. E aí o profeta Jeú vai repreender Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz em Jerusalém. E o profeta, né, em outras versões está como vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: desvias tu ajudar um perverso e amar aquele a quem aborrece o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor, né? E aí nós vamos ver que habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou-se a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez que ele tornasse ao Senhor Deus dos seus pais, né? Porque por amor, né, a Davi, nós vamos ver que não vai acontecer as coisas ruins no reinado de Josafá. Deu-lhe ordem assim: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza no coração, né? Então, nós vamos ver que toda vez que vier a pôr outros sentença contestada do vosso irmão que habitais nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei, mandamento, estatuto e juízo, admoestai-o, para que não faça culpado para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornarei culpada. Então, eis que Amarias, o sumo sacerdote que presidia nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zedadias, filho de Ismael, príncipe na casa de Judá, para as coisas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição, sede fortes no cumprimento disso. O Senhor será com os bons, né? Então, amanhã nós vamos ver a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.